Caros cristãos, como eu, dentes em Jesus Cristo e amigos de Nossa Senhora, sejam vocês aqueles que na atividade do mundo, diante do vosso trabalho, educação dos vossos filhos, fazeis um mundo novo, sejamos nós, os ministros ordenados, concretamente, pois, como os senhores padres, Padre Manuel Martins, Padre da Paróquia de Paranhos, o Sr. Diácono, enfim, todos nós que fazemos com a nossa atividade de ordem temporal ou de ordem espiritual esta construção do Reino de Deus. O dia de hoje é para a Igreja em todo o mundo, mas para nós, aqui em Portugal, de uma forma especial, o dia por excelência dedicado a Nossa Senhora. Conhecida como a Senhora da Assunção, a Senhora de Agosto, a Senhora da Alegria, ou com outras designações mais locais, como por exemplo aqui a Senhora da Saúde, é sempre a contemplação de um mistério muito difícil de entender, mas fundamental para a nossa fé. A Senhora foi glorificada pelo seu Filho Jesus Cristo junto de Deus, sendo elevada ao céu em corpo e alma, como primícia, como primeira criatura de todas aquelas que depois também hão de participar desta glória. Seremos nós, não pelas nossas obras, que são sempre muito pequeninas, muito imperfeitas, mas pela bondade de Deus. Contar um caso que não é revelar segredo nenhum, portanto já passou um bocado até para a opinião pública. Há cerca de 4 anos, mais ou menos, quando naquela crise económica pela qual passamos, de fora nos impuseram a redução dos feriados, o Estado comprometeu-se a reduzir 2 e pediu à Igreja que reduzisse outros 2. E alguém pensou exatamente neste de hoje, no dia 15 de agosto, dizendo: há muita gente que está de férias, portanto, estando livre do trabalho, pode na mesma depois participar na Eucaristia, vamos reduzir então, ou um dos feriados possíveis, dos dias santos, será o 15 de agosto. E alertaram-nos dizendo: não, esse não pode ser mexido. É a mais antiga celebração que a Igreja tem em honra de Nossa Senhora. E é verdade. Mesmo desde os primórdios, que os cristãos de todos os tempos, mas desde o princípio, que dedicaram este dia exatamente à glorificação de Nossa Senhora, naquilo que nós conhecemos como a Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu. Porquê? Vamos fazer uma compreensão de ordem teológica e depois talvez uma aplicação mais às nossas vidas. Escutamos este Evangelho agora mesmo acabado de proclamar. Conta-nos que Nossa Senhora, sabendo pelo anjo que a sua prima Isabel, que estava grávida, quando já não pensava que naquela idade houvesse uma gravidez, dirige-se à prima para a ajudar nos seus trabalhos, nas suas necessidades. E quando Isabel encontra Maria, diz-lhe assim: como me é dado, de onde tenho a honra, para que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Começa desde os princípios esta compreensão de que aquela que era a mãe do Salvador tinha de ter também o destino do mesmo Salvador. E se é verdade que o Salvador, Jesus Cristo, passou pela morte, e no caso dele até uma morte horrorosa, também é verdade que a morte não foi a última palavra para ele. Foi a ressurreição, o túmulo vazio. E, portanto, também os cristãos fizeram este paralelismo. Da mesma maneira que Jesus Cristo passa pela morte, mas ressuscita para a vida gloriosa, Nossa Senhora passa pela dormição, passa pela morte, mas, entretanto, é elevada em corpo e alma ao céu, também numa ressurreição especial. E depois é a mesma prima, Santa Isabel, que a dado momento diz as palavras que nós todos os dias, de certeza absoluta, repetimos na Ave Maria. 2 vezes a palavra bendito. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Mais outra associação entre a mãe e Jesus, o seu filho. Se a mãe é bendita, é porque o seu filho, Jesus, é bendito. Então, lá está. Os cristãos compreenderam esta associação. Aquilo que se passa com Jesus
passa-se com Maria. E por isso mesmo, então, repito pela última vez, desde os princípios da nossa fé, esta associação entre a ressurreição de Jesus e a glorificação de Nossa Senhora. A Igreja acrescenta-lhe mais uma tonalidade. É que esta glorificação de Nossa Senhora é primícia. Isto é em primeiro dado de muitas outras glorificações que hão de existir naqueles que seguem Jesus Cristo como Nossa Senhora seguiu. É a nossa sorte futura. Também nós seremos glorificados, não pelos nossos méritos, como dizia há pouco, mas exatamente em função dos méritos de Cristo, que, pela sua morte e ressurreição, conquista-nos a salvação. Era isto que estava dito de uma forma poética, profunda, embora talvez um bocadinho difícil de compreender, no livro dos Atos, no livro do Apocalipse, que nós escutamos como primeira leitura. Falava-se de uma terrível luta, que é a luta da história. Uma mulher que estava para ser mãe, a figura de Nossa Senhora e o seu filho Jesus, e a serpente declara no livro do Gênesis, nos primórdios, nos princípios da criação da humanidade, tentou a mulher. Mas agora aqui já não, essa serpente já não era só como tentadora, era como aquela que se propõe devorar, comer, engolir o próprio bem, ali representado na figura da mulher e na figura do filho, da gravidez. De facto, parece que a nossa história é isto. Infelizmente, é esta presença do bem, mas que é uma planta tão tenra, tão terna, uma planta, ao fim e ao cabo, tão frágil, que o mal, qualquer mal, parece que a domina. Parece, mas não domina. A grande certeza inerente à nossa fé é que o bem se há de sobrepor ao mal. E aqui, depois daquele livro, dos Atos, do livro do Apocalipse, insisto, volta a dizer: a Senhora apareceu vestida de sol, isto é, gloriosa, lá por cima, nas alturas, neste sentido, domina, não subjugada por baixo da terra, como o dragão, como a serpente, mas exatamente no alto, gloriosa, visível, vestida de sol, ordenada com o ouro do Ofir. Não sabemos o que é o ouro do Ofir, mas devia ser um ouro muito puro naquela altura, que certamente teria um valor comercial maior do que o resto do ouro, portanto um ouro especial. E coroada com uma coroa de 12 estrelas, isto é, na plena glória. É esta a certeza, caros cristãos. O mal do mundo é muito. O mal do nosso mundo, nós conhecemos algum, mas não conhecemos todo. Porque ele é terrível. Ele é muito grande. Não obstante essa grandeza do mal, o bem há de sobrepor-se. E o bem é muito maior. Nós às vezes é que somos pessimistas por natureza. E a televisão, os jornais metem-nos notícias pelos olhos dentro que são terríveis e que nos fazem sofrer de uma forma extraordinária. E dizemos: como isto está? Isto compreende-se? Pois é, mas não vemos tantas ações, mas não vemos tanto bem que no dia a dia é espalhado de uma forma absolutamente generosa. É longe daqui, estou convencido que vocês não conhecem. Deixem que refira um caso. Conheço um senhor militar, por sinal, com alta patente, que todos os dias, depois de sair do seu aquartelamento, vai a casa, está cerca de uma hora e meia com os filhos, com a esposa, come e vai desde as 8 até à meia-noite, todos os dias da semana, ao encontro do sem-abrigo. Nenhum jornal que eu saiba falou deste caso. Nunca vi nenhuma reportagem na televisão sobre este caso. E não é o único. O bem trabalha no nosso mundo, mas trabalha de forma silenciosa. Por isso,
A grande certeza que podemos ter e que podemos ter nesta celebração da Senhora de Maio é que, não obstante o mal do mundo, o bem é muito maior. E, portanto, o nosso mundo não tem como destino a destruição, o nada, o desastre, o abismo, mas o nosso mundo caminha por uma meta que nós definimos como o reino de Deus. O reino de Deus. Ao pensarmos no reino de Deus, e aí esta é a última ideia para não cansar, até porque eu vejo que a maior parte das pessoas está de pé, quando pensamos em reino de Deus, pensamos em salvação. O que é a salvação? Por vezes pensamos apenas naquele bem que havemos de ter depois desta vida, na felicidade eterna a que chamamos céu. Sim, passa por aí. Mas é mais do que isso. A salvação é o conjunto de todas as coisas boas. E, portanto, já das coisas boas recebidas neste mundo. Por exemplo, o dom da saúde. Por exemplo, o dom da saúde, que é uma coisa boa. Curiosamente, a palavra saúde e a palavra salvação vêm do mesmo radical latino. Quer dizer, salvação não é uma coisa só para o outro mundo. Até porque no outro mundo todos teremos saúde. Aqui, as coisas boas deste mundo também entram neste âmbito da bondade do nosso Deus que nos as oferece. E este âmbito da bondade chamamos de salvação. Portanto, tem plena razão de ser a associação que vocês fazem aqui na paróquia de São Veríssimo de Paranhos entre a Senhora, hoje como a Senhora da Assunção, e a Senhora, que é a mesma, evidentemente, aqui pensada no termo da saúde, porque nos consegue de Deus exatamente esta salvação das coisas pequeninas. E a saúde até não é das coisas tão pequeninas como isso, das coisas grandes. Ora, referia-me exatamente à relação com a vida eterna, que é muito maior ainda. Só que esta salvação, operada pelo nosso Deus e oferecida pelo nosso Deus, quer também o contributo das nossas mãos, para nós e para os outros. Sim, se nós não colaborarmos nesta obra de bondade que Deus quer espalhar no mundo, evidentemente ela pode não chegar, essa salvação ao mundo, porque Deus não faz as coisas com automatismos. Deus nunca viola as vontades pessoais, nem a nossa, nem a dos outros. E por isso, se nós não colaborarmos neste sentido de sermos fiéis à graça, sermos dóceis à ação de Deus, e depois metermos mãos à obra, para que outros, à nossa volta, naquele círculo que podemos atingir, também participem desta mesma salvação, somos culpados dela não chegar aos outros. Há um santo português que depois morreu em Espanha e é conhecidíssimo no mundo, e depois de Santo António, não me refiro a Santo António, é São João de Deus, patrono de Granada, que dizia assim, andava a pedir de casa em casa, esmola para os pobres, e dizia assim: faz bem, irmão, a ti, dando-me uma esmolinha, a ti, tu faz bem a ti próprio. Mas então não era fazer bem aos outros? Não, faz bem a ti, dando esmola aos outros, porque tu, se des esmola aos outros, estás nesta linha de colaborar com Deus na obra da salvação do mundo. E este bem começa por ti. É bonita esta expressão do nosso São João de Deus. Termino por aqui. Então, neste dia em que comemoramos a Senhora de Agosto, a Senhora de Agosto, a Senhora da Assunção, a Senhora da Alegria, como também a liturgia lhe chama, ou a Senhora da Saúde, pensamos exatamente neste projeto de Deus para o mundo. Neste projeto de Deus que é de salvação. E como salvação tem de ser atuada. É pela força de Deus, é evidente, mas com a nossa colaboração. Comecemos por este núcleo mais íntimo, que é aquele que mais respeito diz a cada um de vocês em linha de princípio. O núcleo da família. Sejam salvadores da vossa família. Pelo bem, pela boa vontade, pela alegria, pela simpatia, não pondo nada de negativo que possa esta engrenagem que também é a família ser de alguma maneira afetada. Como
Comecem pela salvação da família. Alarguem aos vizinhos. E sempre assim neste círculo. Alarguem à paróquia. E à igreja. E ao país. E enfim, dentro do possível, até ao mais longe que formos capazes. Invoco Nossa Senhora, a Senhora da Saúde ou da Salvação, estava a dizê-lo, que ela junto do seu Filho nos consiga a salvação, a grande salvação que é da vida eterna, mas também aquela salvação do dia a dia, traduzida em saúde, em alegria de viver, em paz, em boa convivência, enfim, naquelas coisas indispensáveis, em emprego, no tempo de hoje que tanto falta, que ela nos consiga tudo isso como expressão desta bondade infinita do nosso Deus, que nos dá o bem que nós precisamos para a nossa vida.